Você aí vai aprender a fazer hoje um catupiry sensacional, sem amido, sem limão, sem vinagre. Eu tenho certeza que você aí nunca viu esse tipo de receita de catupiry aqui na internet. Então fica ligado, não tira o olho dessa tela para você não perder nenhum detalhe. Então fica de olho nessa receita, não tira o olho para você não perder nenhuma etapa. Fechou? Combinado? Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like e se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Agora eu vou ensinar para vocês da forma mesmo que faz na roça, porque catupiry nada mais é de um requeijão que ele é cremoso, porém ele é cozido e passa por um processo que chama cremificação, tá? Então nada mais justo ensinar vocês também a fazerem esse tipo de requeijão. Eu sei que vai ter muita gente aí que fala que catupiry é um produto, né? Mas enfim, você aí que tá vendo esse vídeo, o catupiry pra você é um requeijão ou é uma marca? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários, beleza? Então aqui, ó, eu tenho meu leite. Esse leite aqui é o leite puro, leite fresco, tirado direto da vaca, né? Se você não conseguir esse tipo de leite, você pode fazer com leite pasteurizado, de saquinho. Mas para isso você vai precisar, ó, do cloreto de cálcio em conjunto do coagulante. Se você conseguir o leite de fazenda, você só usa o coagulante líquido, tá bom? Se caso você for fazer de saquinho, você vai ter que usar em conjunto. Para você saber a proporção que você deva usar por litro de leite, eu vou dar uma sugestão para você, ó. Clica aqui nesse card aqui em cima e assista o vídeo que eu ensinei vocês a fazerem mussarela nozinho, aquela mussarela mesmo, só que você dá um nó, né? Uma delícia de aperitivo aí. Se você não viu, clica aí no card e assista que lá eu ensino a proporção exata para esse cloreto de cálcio, tá? Que ele vai fazer o leite pasteurizado render, ficar durinho, ficar com a proporção perfeita para fazer qualquer tipo de queijo ou derivados. Beleza? Combinado? Então vamos lá, né? Aqui nós vamos coagular o nosso leite. Como eu sempre falo, o leite tem que estar uma temperatura como se tivesse saído da teta da vaca. Você vai pegar um pouquinho aqui, ó, colocar no antebraço. Se tiver morninho, quase chegando em temperatura ambiente, tá na temperatura certa. Se caso você tiver, ó, termômetro, você vai colocar entre 36 e 38 graus. Então eu vou diluir o meu coagulante aqui, ó, em meio copo de água filtrada. Como eu tô usando 4 litros de leite, eu vou usar 4 ml de coagulante líquido. O fabricante do coagulante fala para você usar até 1 ml, tá, de coagulante para cada 1 litro de leite. Então, ó, coloquei aqui, diluí na água e vou misturar aqui, ó. Quando eu diluo o coagulante na água, ela dispersa melhor aqui no leite e coagula mais uniformemente todo o leite. Ó, já misturadinho, bonitinho. Agora eu vou deixar isso aqui descansando 45 minutos para ele coagular e criar aquela massinha de queijo que todo mundo ama. Amigos, você pode ver aqui, ó, coagulado, ó, tá? Molinho. Olha só, vou passar a faca aqui, ó, porque a gente precisa cortar ele, né, claro, ó. Olha só como é que tá. Bem coagulado, ó. Olha isso, ó. Olha só como é que tá muito bem coagulado. A qualidade desse leite aqui é ótimo, né, meus amigos? Lembrando, se você não tiver leite de fazenda, você pode fazer com leite pasteurizado, que é o de saquinho. E aqui no canal, eu já até tenho uma receita de catupiry também, que eu já fiz com leite de caixinha. É isso aí, pessoal, leite de caixinha. Só que é com uma técnica diferente, tá? Não vai esse coalho, não coagula, nem faz esse processo do queijo, não. Se você não viu ainda essa receita, ó, clica aí no card e assista, tá bom? Nós temos que deixar isso aqui muito bem cortadinho, tá? Bem como se fosse um granulado, ó. Olha só, tudo já bem cortadinho, tá no jeito que eu preciso, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem pequenininho, tá vendo? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos ter que esperar separar o soro da massa. Só que aqui eu vou agilizar colocando, ó, meio copo de água quente. Não tá fervendo, ela só tá quente, tá, ó? Vou adicionar aqui, ó, meio copo, vou misturar e isso vai ajudar no processo de decantação, ou seja, o mais pesado vai pro fundo e o mais leve, que é o líquido, vai para cima, né? Olha só, você pode até perceber, ó, olha, já tá começando, ó, olha só. Já tá separando muito rápido. Eu vou deixar isso aqui, ó, 10 minutinhos e já volto pra gente ir pra nossa próxima etapa, tá bom?
Bom, amigos, ó, como é que ficou nossa massinha, tá vendo? Diferentemente das nossas outras massas, essa aqui, ela não vai a uma temperatura elevada de água para ela poder dar uma semi-cozinhada, né? Por isso que ela é um pouco mais molinha, e é isso mesmo que nós precisamos, tá? Agora eu vou coar essa massa aqui, ó, nesse meu coador, ó. Bom, aqui, ó, já escorri basicamente quase que tudo, ó. Se você quiser escorrer mais, é só você virar a massa assim, ó, e apertar, ó, se caso você estiver usando o escorredor, tá vendo, ó? É uma massa bem mais molinha, como eu falei, tá? Diferentemente daqueles outros queijos. Deixa eu até mostrar uma coisa pra vocês, bem interessante. Olha só o queijo meia cura que eu tô fazendo, que top que tá ficando. Já tem 3 semanas que ele tá aqui curando, ó. Olha só que lindão que ele tá ficando. Ele, eu uso, uma das técnicas pra fazer ele é parecida com essa aqui, tá? Isso aqui vai sair nos próximos vídeos, então fica ligado aqui nessa receita de queijo meia cura que você vai adorar. Esse queijo meia cura é aquele que tem um gosto mais forte, excelente para fazer pão de queijo, tira-gosto, para fazer tudo, para falar a verdade, né, pessoal? Principalmente aqueles petiscos, né? Então, vou deixar meu queijo aqui curando aqui de canto, tá? E como eu falei para vocês, vocês podem tanto deixar aqui, ó, para ele poder drenando, porque nós precisamos deixar isso aqui descansando por 12 horas, tá bom? Você pode deixar descansando aqui no escorredor de arroz, caso você for fazer com ele, ou então você pode fazer nas forminhas de queijo, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Essas forminhas de queijo aqui, ó, são forminhas de queijo de 500 gramas. Eu comprei numa loja online que vende aqui em BH. Eu vou até falar o nome para vocês, para questão de critério de conhecimento também, para vocês poderem comprar aí e fazer. Chama Lojas Matren, tá? Lojas Matren Casa e Construção. Só você jogar aí no Google que você vai ver. Lá tem tudo pra queijo. Tem o coalho, tem o cloreto de cálcio, tem o termômetro, tem essas vasilhinhas aqui de 500 gramas, 1 kg, etc e tal. A critério de informação, porque vocês me perguntam muito aonde que eu compro as forminhas, o coalho, o termômetro pra fazer os queijos aqui do canal, né? Então tá. Aqui então eu vou adicionar, ó, a minha massa, tá? E vou fazer o mesmo processo que eu falei pra vocês que iria fazer na peneirinha, eu vou fazer aqui nessa minha forma, tá? E aí, ó, com o próprio punho você pode vir aqui, ó, e pressionar que vai sair mais soro, ó. Pode olhar aqui que tá saindo soro, ó. Se você optar em comprar também, ó, o prensador, vem até um prensador com ela se você quiser, ó. Só você colocar, ó, e prensar, ó. Fica até mais fácil, ó. Tá vendo? Então, prensadinho aqui, como eu falei antes, vamos deixar isso aqui 12 horas descansando, tá? Depois de 6 horas eu vou vir aqui e vou virar para poder drenar mais soro do outro lado, beleza? Isso tudo aqui em temperatura ambiente, não precisa levar para geladeira, tá beleza? Com o nosso queijinho aqui, ó, já prontinho, tá vendo? Nosso queijão, né? Nossa base. Já prontinho, tá vendo? Os dois aqui, ó. O que nós vamos fazer? Vamos iniciar o processo para poder produzir o catupiry, não, o requeijão tipo catupiry com as suas peculiaridades, vamos dizer dessa forma, né? Mas antes eu queria dar para você uma dica de queijeiro. Eu deixei, né, escorrendo o meu queijo, né? E sobrou isso aqui de soro. Isso aqui, pessoal, você pode usar com um termo que nós chamamos de pingo. O que é pingo? Geralmente para fazer queijo, muitas queijarias usam fermento, né? O que esse fermento faz? Esse fermento faz dar o sabor característico de cada queijo, né? Usa um tipo de fermento para poder fazer queijo parmesão, queijo Gouda, queijo Minas padrão, etc e tal. Você pode fazer a mesma coisa, o mesmo tipo de processo usando o pingo, entendeu? Que é esse soro que sobra da drenagem do soro de um dia para o outro, né? E na hora que você for fazer um outro queijo, você mistura o seu coalho, né? Que eu mostrei para vocês anteriormente, aqui, ó, nesse pingo. Isso aqui vai dar sabor de queijo, mas queijo específico mesmo. Se você estiver fazendo esse tipo de padrão de queijo que eu fiz aqui, esse pingo vai te dar gosto de queijo Minas padrão. Se você tivesse fazendo um queijo parmesão, ele iria te dar o gosto do parmesão, sem necessidade de você comprar o fermento, tá bom? Isso aqui é uma dica de queijeiro que eu tô dando pra vocês. Então, não joga esse pingo fora, guarde. Quando você for fazer um outro queijo ou uma outra base, você usa ele para diluir o seu coalho. Combinado? Deu pra entender aí, não deu, pessoal? Se não entendeu, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tirar sua dúvida com todo prazer, tá? Então, agora vamos lá, né? Pra poder irmos para a próxima etapa, nós precisamos, ó, dibuir esse queijo aqui, ó. Você pode fazer tanto no processador, que é o que eu vou fazer agora, quanto no liquidificador,
tá bom? É para processar, para ficar parecendo uma ricotinha, né? Pra ficar parecendo como se fosse uma ricota. Só que isso aqui não é ricota. Ricota é feito de outra forma, acho que vocês já sabem, né? É um outro tipo de ácido que usa para poder fazer a ricota. Então, ó, vou dibuir ele aqui, ó, dibuir ele bem dibuiadinho. E agora eu vou triturar até ficar bem triturado. Pronto, esta aqui é a nossa massa base para fazer o catupiry. Bom, amigos, vocês podem ver, ó, que eu já passei a minha base para uma panela, porque agora nós vamos aqui no fogo. Então eu vou ligar meu fogo aqui, ó, em fogo de médio para baixo, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Adicionar manteiga. Por quê? Geralmente na roça, quando vamos fazer requeijão, nós precisamos pegar a nata que tá no leite, ou seja, desnatar o leite pra gente poder pegar aquela nata que fica por cima, né? Então, geralmente deixa o leite em alguns dias, né? E vai tirando a nata e vai desnatando ele pra poder fazer o requeijão. E nata nada mais é que uma manteiga com um pouquinho de soro, né? Então, por isso que nós vamos colocar aqui, ó, a manteiga para substituir essa nata. Para falar a verdade, fica até mais gostoso, né, do que a nata. Então, ó, eu vou incorporando ela aqui, ó, desse jeito, tá? A minha manteiga junto nessa massa, ó. E você vai reparar que ela vai começar a derreter, ó. Olha só. O catupiry nada mais é do que um requeijão cozido por horas, né, e cremificado. Ou seja, esse processo de cremificação o cozimento dele em várias horas a baixa temperatura e com movimentos como se fosse feito manual, tá? Então nós vamos replicar aqui, ó, o mesmo processo, tá vendo, ó? A minha manteiga já derreteu, já tá começando a cozinhar a minha massa, tá, ó? Tá vendo, ó? E para dar uma ajuda aqui, o que eu vou colocar? Eu vou colocar creme de leite, tá? Vocês podem substituir o creme de leite por leite se vocês quiserem, mas não faz essa bagunça que eu fiz aqui, não. Não sei se vocês viram a minha casa aqui, mas... Então você pode substituir, tá? O creme de leite por leite se você quiser, porque isso aqui vai evaporar. Então, ó, vamos mexer isso aqui para poder cozinhar bem essa massa aqui, beleza? Então vamos lá. Olha aqui, amigos, ó, meu fogo tá baixinho, tá vendo, ó? Ele não tá fervendo, mas derreteu todo a nossa base de queijo, ó. Você pode ver lá, né, que tava todo puxento, ó, e já derreteu, já ficou com a consistência de requeijão, olha só. Só que, como eu disse, isso aqui é um requeijão cozido, é um requeijão forneável, então ele precisa cozinhar aqui, tá bom? E uma coisa que vocês podem perceber é que até agora eu não coloquei sal, né? Então, porque o sal nós vamos colocar quando tiver finalizando, para não deixar isso aqui salgado demais. A manteiga que eu usei aqui é manteiga com sal, então ele já salgou esse nosso requeijão aqui. Mas quando tiver finalizado, eu vou pegar um pouco, vou provar e aí sim eu corrijo o sal. Beleza, ó? Pode ver, tá começando a ferver, ó. Então vamos cozinhar esse nosso requeijão aqui até deixar ele no ponto. Olha só, amigos, ó, reduziu, tá vendo, ó? Tá bem grossinho, olha. Olha só a consistência, ó. Tá ficando top, né? Então, a partir daqui agora você define como que você quer o seu requeijão cozido, tá? Quanto mais tempo você cozinhar aqui, ó, fazer esse processo de colocar o creme, né, que é o creme de leite ou leite, e ficar mexendo, deixando reduzir, e aí fazendo o mesmo processo, quanto mais você fazer isso, mais o seu requeijão aqui, ó, vai ficar fininho, vai ficar como se fosse um creme mesmo, e mais vai apurar o sabor. Tá bom? Aí fica ao seu critério. E é claro, quanto mais você deixar reduzir, mais gosto ele vai ficar, ó. Pode ver, ó, que ele tá até já dando fio, como se fosse uma mussarela, né? Mas não é. O processo de mussarela é diferente. Então, ó, a partir de agora, como eu disse, você define o ponto do seu requeijão. Eu vou cozinhar ele aqui mais um pouco. Vou colocar mais um pouquinho, tá? De creme de leite, que eu quero esse requeijão aqui, ó, um pouquinho mais molinho, ó. Tá vendo? E agora sim, eu provei aqui, tá? Deu uma provada, ó.
eu vou adicionar mais um pouquinho de sal. Mais um pouquinho não, né? O sal que já tava na manteiga, eu vou adicionar mais um pouquinho de sal aqui para poder ficar do meu agrado. Como eu falei, vai provando aí, ó. E aqui agora, ó, é só mexer para poder chegar no ponto que você deseja. Combinado? Olha isso. Olha que coisa mais linda. Bom, amigos, é esse o ponto que eu quero tirar, ó. Olha só a consistência, ó. Fala pra mim. Top demais, né, ó. Bom, agora eu vou pegar, ó, meu requeijão tipo catupiry. Olha que coisa mais linda, meus amigos. Olha isso. Eu tô com água na boca. Porque o cheiro que tá aqui em casa, vocês não fazem ideia, ó. Olha a consistência, olha. Vou pegar isso aqui agora e vou colocar, ó, dentro de um saco plástico, tá bom? Vou usar esse saco plástico de confeitaria mesmo. Lembrando que o meu creme aqui, ele já tá morninho, tá? Ele não tá muito quente, não. Eu coloquei esse saco plástico aqui dentro, ó, desse trenzão aqui, ó. Até esqueci o nome desse negócio aqui, desse pote, né? Coloquei aqui dentro, ó, pra ficar mais fácil de poder colocar esse requeijão. Então vamos colocar ele aqui agora, ó. Pronto, ó, colocado aqui dentro. Agora é só pegar isso aqui, ó. Olha só como é que ficou. Que top, pessoal. Eu juro pra vocês, o cheiro desse requeijão aqui tá me dando água na boca. E olha essa cor. Agora eu vou levar pra geladeira pra isso aqui firmar, tá? E tomar aquela consistência que todo mundo ama. E já eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Olha só, amigos, como que ficou a consistência do nosso requeijão tipo catupiry, ó. Olha só. Igualzinho aquele que você compra no mercado, né? A consistência, olha só. Show de bola. Olha só, se liga só na textura desse trem aqui. Olha só, meus amigos, a consistência desse catupiry. Olha só que lisinho, olha. Olha isso aqui, ó. Ó, e detalhe, isso aqui... Vamos foco, meu amigão. Aí, garoto. E detalhe, ó, isso aqui derrete que é uma beleza. Isso numa torta de frango, vocês não fazem ideia. Curtiram a receita? Ó, se curtiu, me ajuda aí, pelo amor de Deus, que esse negócio aqui, mas deu um trabalho pra fazer. Então, ó, dá moral aí, meu amigo, minha amiga. Senta o dedo nesse like aqui embaixo, ó, me ajuda muito a poder divulgar esse vídeo. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. E vou deixar aqui, ó, no final desse vídeo, mais receitolas topzera, feito com derivado do leite, com queijinho, né, topzera, pra você poder fazer aí e arrasar. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!